Cristo mudou a minha história. Há um lugar maravilhoso que eu chamo de lar. Lá eu encontro repouso e o amor mora lá. A minha família é uma bênção de Deus. A minha família é uma bênção de Deus. A minha família é uma bênção de Deus. Que bênção, hein, André? Estamos aqui na casa do André Ugliari, da Lenice Ugliari. Obrigado por nos receber aqui na casa de vocês aí. Sejam bem-vindos, sempre de portas abertas. Prazer estar recebendo o Admir aqui, a família. Como é que começou essa música, André? Olha, conta essa pra música, nós, né? Admir, ela tem um significado muito importante, porque foi num momento de muita dificuldade, muita batalha na nossa vida, mas aqui nós éramos um casal jovem ainda, né? Um casal que estava começando nossa caminhada, com 3 filhos pequenos e com muitas dificuldades de todas as áreas financeiras e Deus, eu estava sentado no sofá em casa e Deus ele começou a falar assim: apesar de todas as dificuldades, você tem um lugar maravilhoso para voltar, que é o seu lar. Esse lugar maravilhoso que você chama de lar, a tua família é uma bênção de Deus. É uma bênção que eu dei para você. Independente das dificuldades que você está passando nesse momento, eu vou abençoar vocês. E a família, você tem que saber que é uma bênção que eu dei para você. Uma herança do Senhor são os filhos. E Deus me deu essa palavra, essa letra dessa canção. Foi assim que nasceu essa canção. Essa canção nasceu, mas eu quero que tu conte para nós a história sua. O nosso programa aqui tem como Cristo mudou a minha história. Certo. Como é que foi a tua história, em particular a tua história, André, com o caminho, encontro com Deus? Como é que você teve essa caminhada? Olha, Admir, assim, ó, eu desde cedo eu saí de casa, não por rebeldia, saí porque na época eu era jogador de futebol, então eu saí bem cedo para começar a treinar, para jogar nos times, né? E teve uma época que eu fui para Pato Branco. Eu tinha entre 15 para 16 anos e aconteceu alguns fatos ali. Eu estava passando por adolescência, né, longe de casa, passando por alguns problemas. E eu ia na escola, tem a Fran, tem uma guria que estudava lá em Pato Branco, isso. E eu lembro que eu não conversava com ela porque ela era crente. Eu não era muito fã de crente. Não era muito fã, não. Então ela sentava na minha frente e eu estava muito mal deitado assim, na carteira. E ela, com muita ousadia, ela virou para trás e falou assim: Deus me mandou te falar que você é muito importante para Ele, Ele tem uma grande obra na tua vida. E ela virou para frente e continuou escrevendo. Do nada? Do nada. Eu falei, essa guria é louca, né? Mas chamou a atenção minha e toda a sala. Só que me pegou muito forte. Falei, você sabia que ela era crente? Eu sabia, eu senti que era Deus que estava falando comigo naquele momento. Passou um tempo, eu tinha um amigo meu que, Michel, mora lá em São Lourenço, e ele era da Assembleia, né, porque ele estava meio desviado ali, né? E eu comecei a questionar, conversar com ele, ver como é que era essa questão de ir na igreja. Ele falava que era muito bom e tal, e aquilo foi me despertando curiosidade. E na época ele teve a Expo Pato lá em Pato Branco, e naquela época a banda Filhos do Homem tava lançando o primeiro CD, só que eu não conhecia a banda ainda. Só que já estava, era o que hoje na época era uma referência, né, nacional no gospel, né? Só que eu, como eu não era convertido, não conhecia a banda, mas ela é dali de Pato Branco. De Pato Branco. Da igreja Comunidade muito boa, cristã, por sinal, essa banda, muito né? Boa. Uma banda muito boa. Então, assim, eu fui na Expo Pato e tinha o show deles lá, o do primeiro CD. Eles estavam tocando Salsa, um dos melhores CD deles. E eu, como não conhecia, só que eu achava muito legal. Nossa, que banda legal.
Só que eu não sabia que era gospel, eu não sabia que era evangélico, eu não sabia que aquele pessoal era evangélico. Tava lá. Você estava mais pela Tava- música Tava mais do que pelas música, letras, pela né? música, era uma música animada, alegre. E eu tava bem no fundão, bem no final, tinha uma multidão, tinha muita gente mesmo aquele dia, muita gente. E eu tava lá no fundão, debaixo de umas árvores de noite, lá, eu e meus amigos. E tinha um do integrante da banda, que era tecladista. E ele parou de tocar, e ele desceu, e eu fiquei cuidando ele desceu e ele começou a andar no meio daquele povo, assim, e eu cuidei lá de longe, fiquei cuidando ele, o que ele tava fazendo. Falei, o que esse cara tá fazendo? Por que ele parou de tocar, né? Mas como é que você sentiu? Tu estava observando Eu tava ele observando. diretamente, assim? Não tá, na hora eu não tava olhando ele. Me chamou a atenção que ele parou de tocar. E ele desceu. Eu falei, pô, do nada assim, né? Sim. E ele desceu, isso me chamou a atenção. E ele veio vindo, e ele parece que ele tava procurando alguém, alguma coisa. E ele veio, foi. Quando eu vi, ele tava na minha frente, vim cuidando dele, ele falou, é você. Então Deus me mandou falar que você é muito importante para ele tem uma grande obra na tua vida. Você E nunca aquilo tinha, me pegou. você nunca tinha visto ele na tua frente. Nunca tinha visto ele. E aquilo me pegou muito. Falei, caramba, de novo a mesma coisa que a menina falou. E aquilo me chamou muita atenção. Aí eu comecei. Tinha um outro amigo meu, Cláudio Rodrigues Santana, lá de São Paulo, que eu posso dizer que ele é meu pai na fé. Ele começou a me falar de Cristo e ele me convidou para ir na igreja. Comecei a ir na igreja batista tradicional lá de Pato Branco. E logo que comecei a ir, eu me identifiquei com o local e falei assim, aqui é o meu lugar. E resolvi ficar, e Deus me pegou, eu fui para Cristo, me converti por amor, sabe? Que bom, eu né? queria, eu tinha aquele desejo, sabe, de Cristo. Eu desde criança, assim, eu lembro que quando eu morava com meus pais, ainda às vezes eu pegava a Bíblia e começava a ler para querer entender sozinho, por conta própria. Então eu sempre fui muito, assim, voltado para Deus. Sempre tive uma fé muito grande em Deus. E me converti, me batizei, isso tudo morando sozinho, morando em Pato Branco. Aí depois eu voltei a morar em São Domingos, que eu sou de São Domingos, né? Voltei para lá. Na época eu fui para a igreja do pastor Paulo Fornari, que era, inclusive trabalhava na rádio, né? O Fornari foi uma história comigo, né? na rádio, quando ele saiu, eu entrei na rádio trabalhar. E ele foi meu pastor durante muito tempo, o pastor Paulo Fornari. E ali, quando eu ia na igreja dele, ele falou assim, ó, Deus vai levantar um violeiro do meio aqui da igreja. E eu senti que aquilo foi pra mim, sabe? E eu falei, não, então se for pra mim, vamos lá. E passou um tempo ali, fui me dedicando quem fazia o louvor, sei que resumindo, era eu, o filho do pastor e mais um amigo meu, que é o Rafael, que tocava baixo, o filho do pastor tocava bateria e eu tocava violão e cantava. A gente fazia o louvor da igreja. Aí eu fiquei um tempo ali, depois vim pra morar em Xanxerê, né? E claro que isso tudo muito resumido, né? Claro, tranquilo. Vim morar para Xanxerê, né? Aqui quando eu vim para Xanxerê eu comecei na Igreja Batista Filadélfia, lá com o pastor Aristides, né? Fiquei um tempo indo ali com o pastor Aristides. Conheci a minha ex-esposa, casei ali ali na Batista. Mas assim, quando eu ia lá na Batista tradicional lá em Pato Branco, o pastor Vasco, lá no meu pastor, ele trabalhava muitas coisas e a gente aprendeu a ser muito focado. Então eu pensava, um dia eu vou casar, né? E eu fiz o quê? Eu comecei a fazer uma lista de como que eu queria que fosse a minha esposa. Colocou no papel. Vou colocar no papel. Coloquei no Olha papel que a lista. interessante, Falei, hein? bom, se eu vou casar, né? Eu quero que seja assim. Já quero as características Fui que eu colocando as meu desejo. características, né? Só que eu fiz aquela lista e eu tinha esquecido. Eu fiquei um tempo desviado, fiquei um tempo assim... longe da igreja de Deus, assim. E daí, nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa, a Lê. Uma esposa querida, amada. E a gente se conheceu num lugar, numa circunstância bem estranha, porque a gente se conheceu num baile. E quando eu fui, um amigo meu tanto insistiu, peguei e fui. E quando eu entrei ali, eu olhei para ela, para ler, e o Espírito Santo falou assim, ela é tua esposa. Eu falei, como assim? Se eu estou num lugar, né? Não apropriado. Eu lembrei da lista.
falar exatamente o que estava na tua lista que você fez, que antigamente quando tu tinha 16 anos de idade. Tá aqui O Espírito Santo trabalhou com você desde aquela época. Desde aquela época. E veio trazer a esposa para E ti. daí a gente se conheceu e assim começou a nossa história, né, meu amor? É. Então agora vamos partir um pouquinho para o início, né? Contar um pouquinho da tua história, como você chegou para os caminhos de Deus também, Lenice. Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Então, eu conheci o André, né, numa circunstância. Meu pai e minha mãe me criaram, baile, festa. E eu não conhecia Jesus, né? Não ia pra igreja. Mas o André falou de Jesus. Começou a orar por mim, para nós ir pra igreja. E quando eu ia pra igreja, eu ficava observando as pessoas. E observava o que o pastor dizia. Porque na minha caminhada, já tinha sido casada, já tinha uma filha, já tinha passado assim por algumas dificuldades também, né? Mas eu comecei a observar a maneira que o André tratava a Camille, sempre muito atencioso, muito querido. E ele sempre me tratou super bem, ele sempre foi uma pessoa que me cuidou da minha filha, dos nossos filhos, né? Uhum. E aí eu comecei a observar o amor e o carinho que ele tinha, né? Eu até ficava dizendo, meu Deus. E quando nós começamos a ir para a igreja, eu olhava as pessoas dando testemunho, porque eu já tinha tido um casamento onde não deu certo. Mas eu olhava o testemunho, observava, e eu dizia, será que é verdade o que as pessoas falam, sabe? E o que eu queria então, o que eu queria era ter uma família feliz, é só isso que eu queria, sabe? Eu queria ter uma pessoa que me amasse, que me cuidasse, que fosse um bom pai para os meus filhos, e assim o André sempre foi, sabe? Alguém que cuidasse de mim. Então eu fui para a igreja, eu ouvi o testemunho daquelas pessoas, sabe? E eu disse, eu quero isso para mim. Eu quero esse Deus, eu quero conhecer mais esse Deus, entende? Okay. E Deus foi despertando no meu coração amor pela minha família, amor maior pelo André, enfim, pelo próprio Deus. E vocês têm 2 filhos? Filhos e mais a Camila. E mais a Camila, né? Isso. E como é que assim, está com esses filhos hoje, crescendo na vida espiritual, nascendo com Deus, o caminho de Deus? Então, como o André falou antes, os filhos são herança do Senhor. Então é um presente muito grande quando os filhos eles decidem. Mas há um momento que eles vão decidir se realmente eles querem permanecer. Mas eu vejo que tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. E também uma folha não cai se não for pela vontade do mesmo, claro, né? Então eu vejo assim que quando você entende a Deus, quando você deseja no teu coração a Deus, você desenvolve uma fé racional que você não quer ficar longe do Pai. Porque você visualiza e você tem Deus como um Pai que cuida de você. Amém. Que nada vai faltar. Amém. Então você fica tranquilo, independente de situação, você passa assim por batalhas, problemas, dificuldades, todos nós temos. Mas quando você entende que você tem um Pai que ama você, que cuida de você, você aprende a descansar, sabe? E você, nessa caminhada, né, faz 11 anos já que eu me batizei. Deve muito, até assim, antes de eu entrar nessa parte, eu vi assim, o caminho com Deus, me converti com 16 anos. E no caso do nosso, é um dos raros casos que eu conheço, assim, de pessoa que você conhecer uma pessoa que está fora da igreja e essa pessoa te fortalecer mais, a pessoa vinha aceitar Cristo. Você conhecia Deus e ela não. Não, e assim, ela veio fortalecer. Aceitou a Cristo de uma forma assim verdadeira. E muitos problemas que eu tinha, muitos complexos que eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, eu vejo que eu só consegui superar com a ajuda da minha esposa. Então, assim, raros casos, geralmente a pessoa ela sai quando ela conhece a pessoa que não é da igreja, que ela se desvia, então é muito difícil. Eu vejo assim, hoje, assim, eu sou o que eu sou hoje devido à minha esposa. Devido à pessoa que eu estou do lado. Glória a Deus. Assim, do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher.
do lado. Nem na frente, nem atrás, do lado. Do lado. Eu vejo assim que a gente cresceu muito, e eu cresci muito por causa da minha esposa. Entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender a ser grato com quem nos ajudou, né? E outra questão, são nossos pastores. Uma benção, né? Nossos pastores são umas bênçãos. Pastora Lucy. Eu vejo assim, se não fosse por eles, nós não estaríamos casados. Porque nós, era um casal jovem, e cheio de problemas, e então nossos pastores se interviram várias vezes na nossa vida, nos orientando, nos fortalecendo, nos dando, sabe, nos suporte. Conduzindo, nos dando dando suporte. Então a gente é muito grato a eles, sabe, pelo que a gente é hoje, sabe. Vejo assim, a gente não seria o que a gente é se não fosse por eles, pela vida deles, né. Então, e nesse caso vamos voltar a falar agora, desculpa, amor, te interromper, de como você se converteu, né, amor? Como você se batizou, né, que você ia falar, né? Então, como eu falei, eu ouvi o testemunho das pessoas e o desejo do meu coração nunca foi riqueza, sempre foi ter uma família feliz, né? Ter uma família, resumindo o que o André falou na música, você tem um lar que você vai para casa, onde você tem paz, você tem tranquilidade, mas Deus, ele transformou a minha vida de uma maneira muito extraordinária. Deus mudou a minha mentalidade, mudou a minha maneira de ser como mãe, como esposa, porque Deus, ele vai edificando se você permitir. Então eu olhava aquelas mulheres, os casais, com paz, conseguindo conversar. Então, o próprio reino de Deus sendo estabelecido através da paz, do amor. Então eu aceitei Jesus muito por amor. A decisão de me batizar foi por pleno amor. Eu me batizei, eu estava grávida da Gabriela, e foi a melhor decisão da minha vida. Deus me presenteou, o André colocando ele no meu caminho, mas o maior presente que eu tive na minha vida foi conhecer o próprio Deus e saber para onde eu vou. Hoje você canta no louvor da igreja, toca violão, teclado, o que mais? Teclado? Canto. Um pouquinho cada coisa. Assim, e é líder do louvor também, né? Sim. Eu vejo assim, mas não foi de uma hora para outra isso, Ademir, sabe? É todo um caminhar. Eu vejo que muitas vezes as pessoas querem antecipar as coisas, e toda vez que você tenta antecipar as coisas, você mete os pés pelas mãos. É todo um processo, todo um construir. É a mesma coisa se você querer subir uma escada, se você tentar pisar lá no quarto degrau, você vai cair. Então muitas pessoas às vezes querem começar e tá lá de chefe já, de dono da empresa, né? E não é assim. Deus, ele tem um trabalhar. Eu vejo que Deus, ele tem um chamado para nós, um chamado pastoral. Na terceira circunstância, que eu estava num culto na Assembleia do Reteté, aqui na sede aqui de Xanxerê, na Assembleia, e tinha um pastor que ele nunca tinha me visto na vida. E ele, no meio da pregação, eu estava sentado na frente, ele falou assim para mim, Deus mandou te falar que você é muito importante para ele, ter uma grande obra na tua vida. Então foram três situações. 3 pessoas completamente diferentes, em lugares diferentes, pessoas que não se conhecem. Momentos diferentes. Em anos diferentes, sabe? Eu percebo assim, então, eu vejo que Deus, ele tem um chamado pastoral para a nossa vida. Amém. Só que assim, quando que vai ser? No momento de Deus. Não é, às vezes, Davi, quando ele foi ungido rei, ele não saiu e foi lá, falou, agora sou eu rei, né? Não, todo um momento, um caminhar, um processo de construção. As pessoas, hoje em dia, elas querem acelerar esse processo e acaba não dando certo. É um processo. Na hora certa, Deus vai ser na hora de Deus. Eu vejo assim, eu sou muito grato, como eu falei, pelos nossos pastores, pelas pessoas da nossa igreja. Eu vejo que são pessoas maravilhosas na nossa igreja, pessoas que ajudam a gente a crescer, sabe? Eu vejo que você sozinho, você não é nada. Nós seres humanos, nós somos seres sociais, a gente precisa um do outro, a gente precisa viver em comunhão. E quando você entende isso, você percebe que a melhor coisa que tem é você ver as outras pessoas bem, andando junto com você bem, sabe? Todo mundo crescendo junto, sofrendo junto, chorando junto, se alegrando junto. Momentos felizes, harmonia, todo mundo, você tá ali unido, sabe? E isso é muito compensador, sabe? Eu vejo assim que Deus, ele tem trabalhado e nos honrado muito. Vejo que profissionalmente Deus, ele tem nos honrado muito.
sabe? Nossa família, eu vejo que é uma bênção de Deus, sim, literalmente, sim. Eu fico, não temos assim do que nos queixar, porque Deus ele tem nos abençoado muito mesmo. Então, para nós encerrar nosso bate-papo, com esse testemunho maravilhoso, eu queria pedir para a Lenice, o que você tem para dizer para quem está nos vendo nesse momento? Essa mudança, essa história da tua vida para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento aí. Então, a nossa vida ela é feita de decisões. Eu falo para você que a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi aceitar Jesus, provar das bênçãos, da vitória e do próprio amor de Deus, porque quando você permite, você decide ser amada pelo Pai, por Deus, a tua vida é abençoada automaticamente. E eu provei e vi desse cuidar de Deus. E o que eu posso dizer é que a melhor escolha da tua vida é para os caminhos do Senhor e, acima de tudo, permanecer. É fácil? Não é. Porém, é algo extraordinário. Que maravilha. Você estar no caminho do Pai, porque Deus ele vai cuidando de tudo. Amém. André, teu recado também para quem está nos assistindo. O que eu queria te dizer é o seguinte, permanecer. Você, o mais difícil é você permanecer na presença de Deus. Não ter pressa. É um processo, é um caminhar. Cada coisa acontece no seu momento certo. Você não deve queimar etapas, você não deve se precipitar. Você deve ter calma e continuar firme, independente das circunstâncias do que está acontecendo na tua vida. Você não deve ser um crente emocional, você deve ser um crente racional. Deus nunca muda. Mas nós mudamos. Deus é o mesmo, Ele te ama. Sempre vai amar você, independente do que você está sentindo, que Ele está te amando ou não, porque nós somos emocionais. Só que você deve ter a firme convicção do quem é você e quem é Deus na tua vida. E permanecer firme, que no momento certo você vai colher os frutos. Amém. Esse foi um bate-papo aqui, um testemunho de coração do André e da Lenice. Para você que está em casa, está nos assistindo, ver como é que funciona as coisas de Deus. Funciona com amor, funciona com carinho, né? E Cristo mudou a história desses dois. Amém. E quer mudar a sua história também.